Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que o silêncio dos ministros do STF, ainda que seja um silêncio hipócrita, inegavelmente hipócrita, explicitamente hipócrita, é muito bem-vindo. Institucionalmente, democraticamente, republicanamente e até juridicamente, é o certo. Ministros do STF têm mesmo que ficar em silêncio, têm que agir discretamente, têm que se manifestar somente nos autos. Mas eu sei, você sabe, todos nós sabemos que não é isso que acontece neste país que tem membros da Suprema Corte que agem como celebridades. E é justamente por termos ministros pavões, é justamente por termos ministros que dá só uma olhadinha no que Gilmar Mendes fala sobre o juiz Marcelo Bretas, aquele que julgou casos de corrupção no Rio de Janeiro. Veja, eu fui aluno, estudioso, deve supor, e tal, que carregava livros. Magrinho carregava livros, tem fotos minhas aí. A imprensa possa mostrar o juiz Bretas na academia, mostrando músculos. Isso. Há algo de errado nisso. É justamente por termos ministros sem nenhuma vergonha de se deixarem fotografar com extremistas de esquerda. É justamente por todas essas e muitas outras traquinagens dos ministros do STF que o silêncio, antes admirável e digno dos mais sinceros aplausos, agora fede a hipocrisia. Hipocrisia, não tem outra palavra. E que nos faz perguntar por onde anda ele, Alexandre de Moraes. Senhores ministros, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores e senhoras advogados e advogadas, senhor presidente, advogados e advogadas, senhor presidente... Por onde anda Luiz Roberto Barroso? Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. Cadê Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Rosa Weber? Será que eu esqueci de mais algum? Enfim, onde é que estão os ministros que, diante de qualquer tropeço do ex-presidente Jair Bolsonaro, corriam para dar 24 horas de prazo para ele se explicar? Ou será que agora, com Lula lá, eles não precisam zelar tanto pela democracia? Ué, Alexandre de Moraes não era o grande xerife da democracia, o cruzado do Estado Democrático de Direito, o protetor das instituições, o guerreiro contra as fake news e outras ameaças nascidas do seu intelecto brilhante e de sua aguçada visão jurídica? Não era ele quem estava disposto a tudo para proteger o país do fascismo, da extrema-direita e de outros espantalhos tão queridos do petismo? Assim começa o texto que eu publiquei na Gazeta do Povo depois de ver muita gente nas redes sociais e aqui mesmo nos comentários dos vídeos perguntando: onde está Alexandre de Moraes? Na hora eu me lembrei do livro Onde Está o Wally? Tenho certeza que muita gente passou horas e horas procurando o perdido nessas páginas coloridas aí. Pois bem, eu corri para encaixar o semblante sereno do ministro Alexandre de Moraes na imagem só para obrigar os leitores a procurarem o ministro mais querido do Brasil. Não encontrou? Não tem problema. No final do vídeo, não me deixem esquecer, eu mostro para vocês onde está Alexandre de Moraes. Mas como eu ia dizendo, essa dúvida quanto ao paradeiro não só de Alexandre de Moraes, como também de todos os outros ministros do STF, é resquício de uma memória bem recente. A memória de um STF militante, agindo escancaradamente, não para prejudicar, não, imagina, eu jamais diria uma coisa dessas, mas para interferir nos rumos de um país acostumado ao ideário de esquerda e que, pela primeira vez em décadas, decidiu não rezar pela cartilha progressista. Eu não vou fazer aqui uma cronologia, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas eu posso citar o primeiro ato de hostilidade do STF para com o governo Bolsonaro, a interferência na indicação do diretor da Polícia Federal. Depois veio o inquérito do fim do mundo e a perseguição a apoiadores de Bolsonaro, como o deputado Daniel Silveira, que está preso. Muita gente já esqueceu, porque Daniel Silveira não parece ser uma figura das mais agradáveis, mas ele está lá,
preso apesar de ter recebido a graça presidencial. Com a pandemia, a relação entre o STF e o ex-presidente, que já não era das melhores, piorou de vez. E a discordância, durante uns 2 anos, abandonou o seu caráter político para se transformar numa discordância praticamente metafísica. E aí vieram as eleições. Bom, eu acho que eu não preciso ficar aqui recapitulando todos os absurdos que vimos nas eleições de 2022. Senão... E quando eu falo em eleições, eu estou pensando no processo todo, desde a defesa arrogante e autoritária do sistema eleitoral, até a decisão de multar um partido em 22 milhões de reais, simplesmente porque o partido exerceu um direito basilar em qualquer democracia do mundo, o direito a se queixar. O fato é que o STF fez das tripas coração para deslegitimar, quando não criminalizar, os anseios de pelo menos metade dos brasileiros. Por isso, se hoje muitos de vocês veem o STF como uma agremiação de militantes escolhidos por conveniência política e que agem contra a mesma sociedade que eles deveriam proteger da tirania do Estado, a culpa, em grande parte, é da língua solta dos ministros. Por isso é que hoje nos perguntamos, assim, de uma forma mais ampla, onde está o STF diante das sandices proferidas por Lula? Ou então, de uma forma mais personificada, nos perguntamos, onde é que está o Alexandre de Moraes diante dos claros ataques às instituições perpetrados pelos esquerdistas? Alexandre de Moraes que não deu nem um pio sobre a retomada das invasões do MST, ou sobre os atos, esses sim terroristas, lá no Rio Grande do Norte. A gente faz essas perguntas porque nos acostumamos a ter ministros que se manifestavam sobre qualquer coisa. Nos acostumamos a ter ministros que atrapalhavam, que provocavam, que debochavam, inclusive da Constituição, que eles juraram respeitar, para além de quaisquer preferências pessoais ou ideológicas. E eles nos venceram pelo cansaço, até que muitos de nós passamos a ver a militância política dos ministros como algo normal, a ponto de agora, na primeira grande crise aí do governo Lula, apelarmos justamente para que os ministros do STF falem algo, qualquer coisa. Difícil expressar o quanto isso não é certo, o quanto isso não é normal. Isso só mostra a que ponto chegou o desgaste da imagem da nossa Suprema Corte, envolta hoje num silêncio teoricamente bem-vindo, mas que na prática, repito, é entendido como a mais repugnante expressão da hipocrisia. Uma hipocrisia, como direi, suprema. E eu já ia me esquecendo, Alexandre de Moraes está aí, ó, no canto inferior da imagem. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu falo sobre as lições que eu aprendi vendo Flávio Dino respondendo às perguntas dos deputados na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Foi um espetáculo, digamos, instrutivo, se bem que também um bocado deprimente. Ficou curioso? Quer ler este e outros conteúdos exclusivos? Então assine a Gazeta do Povo, horas. Tá esperando o quê? Custa só R$ 1,90 nos primeiros 2 meses. Livre-se das narrativas esquerdistas. Assine o jornal, que não ofende a sua inteligência, que te respeita, que dialoga com você. E não se esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal. Até amanhã. Esta é a Lapônia, onde vive o Papai Noel. Não reconhece? É que você não está em um presídio esperando o indulto natalino, nem tem uma ONG esperando dinheiro para algum programa de segurança pública. A Gazeta do Povo acredita que a segurança é um direito de todo cidadão, e isso se constrói com justiça, policiamento e inteligência.
Você pode ajudar a construir um Brasil mais seguro entrando agora no debate. Apoie a Gazeta e veja a realidade como ela é. Gazeta do Povo. A liberdade fortalece a verdade.